Bom dia. Vamos curvar nossa cabeça e levar a Deus a nossa oração. E depois vou estar lendo um salmo para a gente estar começando o nosso culto nessa manhã. Amém? Curve sua cabeça e fale com o Senhor nessa manhã. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada porque estamos aqui no dia do Senhor para cultuarmos, Senhor, ao Teu nome, para render graças, para Te adorar. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar as nossas falhas, venha nos limpar, Senhor, e nos purificar, para estarmos limpos diante da Tua presença, Senhor. E tudo, Pai, que vamos fazer aqui seja para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor Deus. Abençoe cada um que está aqui, abençoe cada um que está nos ouvindo através da internet, que o Senhor esteja abençoando, Deus, os Teus filhos, que se reúnem, Senhor, ao redor do mundo nesse momento, para cultuar ao Senhor. Que o Senhor Deus possa estar presente no nosso meio, alegrando o nosso coração contigo. E assim, Pai, todo louvor e toda a honra seja dada a Ti nesta manhã. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 96 diz assim: Cante uma nova canção a Deus o Senhor. Cante ao Senhor todos os povos da terra. Cante ao Senhor e o louvem. Anuncie todos os dias que Ele nos salvou. Fale da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louve o Senhor, todos os povos da terra, louve a sua glória e o seu poder. Dê ao Senhor a honra que Ele merece. Traga uma oferta e entre nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer. Tremam diante dele toda a terra. Diga a todas as nações, o Senhor é rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se, terra, e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegre-se os campos e tudo que há nele. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante do Deus o Senhor, pois ele vem governar a terra com justiça e sem parcialidade. Ele governará os povos do mundo inteiro. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção que fala, né, que todos nós devemos louvar a Ele, inclusive a natureza, inclusive os animais, tudo louvam ao Senhor. E nós, como seus servos, devemos muito mais louvar a cada dia, a cada manhã. Amém?
colocar de pé para louvar o Senhor com essa música, Eu Te Busco. Louvemos ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, como sede eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém? Pode se sentar. Essa próxima música nós vamos cantar em espanhol, que se chama Poderoso para Salvar. Sabemos que Jesus se ofertou ali como uma oferta no nosso lugar, em sacrifício a Deus Pai, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida que temos hoje. E nada se compara a esse amor tão imenso que Ele demonstrou ali na cruz. E nessa manhã nós podemos relembrar aquele sacrifício e declarar a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele sofreu. E ser grato porque do jeito que nós somos, Ele nos aceita, sem olhar os nossos pecados, sem olhar quem somos. Porque mesmo que Ele visse e quem nós somos, se Ele olhasse com os nossos olhos, nós não seríamos jamais aceitos por Ele. Mas Ele olha Jesus olha para nós com o olhar de Deus Pai, com o olhar de amor, e assim Ele nos aceita, através de Jesus Cristo. E isso é motivo de grande alegria, isso é motivo de... na verdade, isso é motivo de inquietação da nossa alma, né? Nós não podemos aceitar isso, lembrar disso e ficar, tipo assim, totalmente de boa, assim. Jesus fez aquilo porque Ele quis. Não, Jesus fez aquilo porque Ele nos amou. Ele não queria ir. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Eu não quero ir. Mas eu amo tanto a Gilza. Eu amo tanto a Clara. Eu amo tanto o Tadashi. Eu amo tanto o Ascar. Eu amo tanto a Midori. Eu amo tanto a Igreja Metodista Livre que eu vou lá no lugar deles
Então, não é uma coisa qualquer. Nós não estamos aqui cantando para qualquer um. Nós não estamos aqui louvando para qualquer Deus, para qualquer general, para qualquer rei. Nós estamos aqui adorando aquele que se entregou por nós, aquele que nos amou com um amor incomparável, com um amor que não tem medida. Então, quando a gente pensa nisso, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, todas as nossas preocupações, toda a nossa carnalidade, ela desaparece. Porque a gente se torna nesse momento importante para Deus. Então solte a sua alma, libere. Até o brinco despencou aqui da orelha. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Todos necessitam amor que nunca falha, de graça e compaixão. Todos necessitam dom e esperança de Deus que salva. Con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Oh,
cuidado de Deus também em nos e nos dá tudo aquilo que nós, né, precisamos. E diz que aqui Deus é a minha porção, né, que o Senhor é a minha porção, que Ele é a nossa herança, né? Ele é o nosso socorro nos dias de tribulação. Ele é muito mais que isso. Muito, muito, muito mais que isso, né? Não existe como a gente contar as maravilhas do Senhor, as bênçãos, né, que temos recebido. E aqui diz que mesmo que meus pais me deixem, e mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro a salvação. Nós vamos encontrar muito mais. Nós encontramos muito mais do que a nossa salvação. Além da salvação, nós encontramos, né, muito mais, né? Refúgio, conforto, paz, alegria, muitas coisas também. Que cada um, né, possa desfrutar disso na presença de Deus. Enquanto isso, nós vamos estar ofertando ao Senhor. E que as nossas ofertas sejam agradáveis a Deus, em reconhecimento a tudo aquilo que Ele tem feito, né, por cada um de nós. Que a sua oferta tenha um valor estimado na presença de Deus, porque Deus sabe o valor de cada centavo do teu trabalho. Deus sabe do valor de cada moeda que você oferta diante dele, né? De cada sentimento de gratidão que você tem no seu coração. E é isso que importa para o Senhor Jesus. Amém? Que você possa ofertar e se colocar diante de Deus, louvando ao Senhor com essa canção. Amém? Tribulação.
muito obrigada, Deus, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigada, Deus, por esse momento também de oferta. Momento, Pai, em que reconhecemos diante do Senhor, Pai, tudo aquilo que temos recebido de Ti e somos gratos ao Senhor, Pai, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado. E assim, Pai, nós queremos consagrar essas ofertas ao Senhor, pedindo que o Senhor dê sabedoria, Pai, à Tua igreja para estar usando, Senhor, conforme a necessidade, Senhor, da Tua obra aqui na terra. Assim, Deus, nós abençoamos também os dizimistas e os ofertantes da Tua casa. Pedimos, Senhor, bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue conosco aqui nesse culto, abençoando, Senhor, cada coisa que vai acontecer ainda, abençoando a porção da Tua palavra, abençoando, Senhor, o pastor que vai trazer a Tua palavra, cuida dele, Pai, esconde ele atrás da cruz de Jesus, para que ele venha com autoridade e poder que vem do Senhor, Pai, trazer a mensagem para aquecer o nosso coração, para nos motivar, Senhor, a Te servir cada dia, Senhor Deus. Assim nós oramos, Deus, abençoando cada um dos Teus filhos que estão aqui. Abre os nossos ouvidos e também, Deus, prepara o nosso coração para guardarmos a Tua palavra. Assim nós consagramos a Ti esse tempo que vamos estar aqui na Tua casa. Pedimos também pela Midori Sensei, que vai estar com as crianças, com a Maísa, que o Senhor esteja com elas ali também no cultinho. Assim pedimos e entregamos a Ti todo o decorrer desse culto, Te agradecendo e orando em nome de Jesus. Amém. Bom dia, saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? O tema hoje que nós vamos estar compartilhando com a igreja fala sobre os tempos de escuridão em nossa vida. Podemos pensar um pouco naquilo que a palavra de Deus nos fala e qual é a garantia que nós temos de ficar livre de sofrimento. A palavra de Deus não garante que nós vamos ficar assim livre do sofrimento, mas ela diz que os tempos escuros, tempos de escuridão de nossa vida, elas duram apenas por um pequeno período, né? Ou talvez por um grande período, assim, mas que seja necessário para que Deus cumpra em nós, assim, os seus propósitos. Muitas vezes nós não sabemos por que as circunstâncias, ela acontece na nossa vida, mas quero dizer para você, meu amado, que Deus permite que nós passamos por provações e que as dificuldades do dia a dia, a dor, sirva para que Ele possa nos preparar, assim no sentido de sermos servidor, que possamos servi-lo, assim, de uma forma eficaz para Ele. Tudo isso resolvido, estamos já propensos a encarar aquilo que a palavra vai nos mostrar. À medida que nós, assim, você e eu, continuamos assim, a confiar e a obedecer ao Senhor Deus, Deus usa, o Pai usa as dificuldades, assim no sentido, né, para desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida. Olha para você,
Pensa um pouco. Se você olhar para o rei Davi, ele é assim uma pessoa que teve um profundo relacionamento com Deus, um relacionamento bem íntimo com o Senhor. Eu fico pensando um pouco aqui, e aí de ontem para hoje eu falei assim, nossa, o homem que era o mais importante, ali do povo de Deus, era o cara que mais tinha intimidade com Deus. E eu fiquei pensando, como que nós somos nos dias de hoje? Queremos ter pessoas que façam esse papel na nossa vida. Nós não queremos, assim, ser o primeiro, no sentido de buscar ter essa intimidade com Deus em relação ao povo de Deus, a sua família, a sua igreja. Nós queremos pessoas que façam isso, mas esquecemos, que nós, assim como Davi, que não era uma pessoa assim perfeita, longe disso de que realmente ele era uma pessoa perfeita, ele era uma pessoa comum. Vocês não acreditam que realmente Davi era uma pessoa comum? Ele era uma pessoa comum. Só que ele era um escolhido, era uma pessoa ungida por Deus. É assim que Deus faz com que ele escolhe, não é? Mas muitas vezes Deus nos escolhe, mas nós não o escolhemos em servi-lo. Aí ficamos nos debatendo. Por que ou para que com relação àquilo que nós passamos por escuridão, por momentos escuros na nossa vida? Podemos aí olhar para Davi, no sentido que ele tinha aprendido que só o amor do Pai, o amor de Deus, assim, poderia satisfazer os anseios mais profundos do seu coração. Quantas coisas nós podemos aprender com o livro de Salmo, através das orações que Davi escreveu ali, no sentido daquilo que ele tinha como sentimento com relação a Deus. O rei, ele era uma pessoa assim, apaixonada, e apaixonadamente ele buscava assim, a Deus através da oração, do arrependimento. Quando nós olhamos para o Salmo 51, vemos que ele busca mostrar que ele tem um coração e quer que Deus sonda o coração dele, para ver se há algum caminho, que ele não esteja alinhado, esteja andando de aquilo que realmente são os seus ensinamentos. E ele tinha uma vida de obediência. Quando nós olhamos para cada um, para a nossa intimidade com Deus, aquilo que Deus tem falado com cada um de vocês, por mim, falado comigo, nós temos sido obedientes, naquilo que Deus tem colocado para nós. Mas podemos olhar que do exemplo, de Davi, nós podemos aprender, podemos desfrutar, assim, na condição da comunhão com o Pai. Nós queremos aprender um pouquinho hoje, olhando para o livro de Gênesis. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis 37. Vamos compartilhar um pouquinho com relação à leitura que está em Gênesis 37, de 1 a 13. Podemos conhecer um pouquinho da família de Jacó. Não sei quem você considera mais importante, assim,
da família de Jacó. Nós temos como, assim, Abraão sendo ele escolhido para que nós, através dele, nós pudéssemos ser o povo descendente de Deus. Aí passou por Isaac, aí chegou em Jacó. Aí nós vamos ler aqui para ver, né, quem que é mais importante aqui, nós olhando assim para essa leitura, para que a gente possa aprender um pouco. Diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bilha e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o seu pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa do seu sonho e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer que esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Até aqui. José, ele não sabia que a partir desse ponto ia começar a grande aventura que Deus tinha preparado para ele. Acredite que foi emocionante, mas podemos destacar aqui que o filho de Jacó, José, ele experimentou na sua vida uma grande dose de sofrimento. Todo mundo aqui já ouviu falar de José, conhece da história de José, mas não gostaria de estar na pele dele, passando por aquilo que ele assim teve que sofrer. A história é bonita, mas é só bonita. Como que ela pode ser colocada no nosso assim entendimento? Percebemos que no versículo 3, que José era o filho preferido de Jacó. Você sabe que como pais, nós nunca devemos declarar essa condição, de que qual o filho? Quem tem um filho pode declarar todo o seu amor por ele, tudo que ele tem de sentimento, mas quem tem mais de que um filho,
precisa segurar a condição de estar colocando assim como um aprendizado para que a gente não venha sofrer, né, causar um mal, assim, não que seja de propósito, mas que vai trazer assim complicação lá no futuro, vai trazer sofrimento, né? Então essa forma do pai colocar já colocou assim uma diferença, né, do tratamento do pai em relação aos outros 11 irmãos, né, nessa condição. E percebe-se assim que nós lemos aqui com relação aos sonhos que José teve. Então se atrela a isso aí, para que você possa imaginar, né, para que tudo isso fosse verdade, que essa promessa fosse cumprida na vida de José, o que realmente ele passou. José, ele foi odiado. Olha, ser odiado pelos irmãos, né, ser odiado pelos inimigos, pelas pessoas de fora é uma coisa, mas ser odiado pelos próprios irmãos não é fácil, né? Porque principalmente você sendo praticamente o menor de todos, né? Vai sobrar tudo, né? E não bastasse esse tipo de maltratação que eles fizeram, os irmãos venderam ele como escravo, né? Vamos desfazer dessa mala aí, né? E vamos ver o que acontece lá na frente. José, ele foi ali como um cativo no Egito, né? E ele sobressaiu, né, pela história. Eu não vou contar toda a história de José, mas você pode depois detalhar exatamente todos os aspectos que José passou, o sofrimento, né, todas essas coisas que ele teve no seu caminho, assim, na sua caminhada, para que ele pudesse alcançar aquilo que era a promessa para a vida dele. Ele chegou ali, ele foi na casa de Potifar, já, né, sendo um tratamento especial, né, mas nada é perfeito. A esposa dele teve que gostar dele, teve que se apaixonar por ele, e quis, né, assim, quis moletar a José, tirar aquela coisa que estava, aquela chama que estava dormindo, ela fez com aquele, né, com aquela coisa levantasse, a chama se levantasse, né, para que a casa pegasse fogo. E aí José, né, deu um jeito de se livrar disso. Consequência, ele abriu mão do prazer da carne. E ele foi preso, ele foi para a prisão. Quer dizer, olha como que, né, vamos pensar um pouquinho, né, como é difícil você ser correto, você fazer as coisas direito. Como que é, né, parece que o sofrimento é duas vezes, né? A gente sofre duas vezes. Sofre por não fazer, porque, né, e sofre as consequências no sentido de punição. Então você sofre carnalmente, assim no sentido físico, né, emocional, e depois ainda sofre na condição espiritual, né, e ainda sofre pena. Não é pena dos outros, não, pena mesmo, uma penalidade que é nos dada. Mas Deus é bondoso. Enquanto estava ali o José na prisão, ele interpretou um sonho. Ele interpretou um sonho de um mordomo, não é? Lá do rei, e que realmente, futuramente, ele seria restaurado e estaria ali, né, servindo em posição na presença do rei. Aí o que acontece? Mas, infelizmente, as coisas não são como nós queremos, e também não foi para José. E ele, quando ele foi contratado novamente para servir o rei, ele esqueceu, né, de José, da promessa que ele tinha, que José tinha pedido para ele, que ele faria no sentido de honrar ele, né, por ter colocado essa verdade, essa promessa na vida do mordomo, que era lá, no caso, o copeiro, né, e ele esqueceu. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus tinha esse propósito.
Não era ainda o momento de acontecer, né? Não era por homens que ele seria liberto, não era por homem que ele sairia dali. O que acontece foi que, quando o faraó, ele tem um sonho misterioso, né? Aí, nesse momento, apareceu a mão de Deus. Aí Deus pega um mordomo e faz lembrar da condição, do dom incrível que tinha José, um jovem hebreu. Né? Quantos jovens nós temos aqui? E Deus usou naquele momento. Podemos olhar aqui agora como Deus usou o sofrimento na vida de José. Está doendo ou não? Você está sofrendo por alguma coisa? Como Deus usou esse sofrimento que José estava tendo na sua vida? Ele, como um menino qualquer, mas não era qualquer, ele era especial, porque ele era da linhagem dos hebreus. E ele, ali, no Egito, ele não sabia nem falar a língua, mas ele ali teve a oportunidade, né, de conhecer o Egito, conhecer o povo do Egito. José teve como sofrimento na sua vida, isso foi uma ferramenta na mão de Deus, né, para ser usada assim, para preparar ele, para ser assim, o primeiro-ministro, o governador ali, o primeiro, né, governador do Egito, que tinha poder para todas as coisas. E ele ali foi escolhido para salvar ainda a sua família da fome, né? Então, você vai ligando a história no sentido de que como Deus age assim na sua vida, como assim agiu na vida de José. Vamos fazendo esse paralelo. E ali ele passou por um cativeiro. José passou por um cativeiro ali. Ele aprendeu o quê? A língua e a cultura egípcia. Quando nós vamos para um lugar estranho, num país estranho, mesmo que nós não conhecemos ninguém, as dificuldades, aquelas coisas todas, e a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, aí a gente se vira, mesmo que não conhece a língua, a gente vai, no esforço do nosso braço, nós vamos conseguir, né? Somos capazes. Então, não vamos dizer, não, mas isso aí era José, né? Não, é cada um de você, né? Cada um de nós, nesse sentido, que é escolhido como aquilo que Deus tem por realizar, assim, como instrumento, como uma ferramenta na mão dele, para abençoar quem? Quem você gostaria de estar abençoando? Nesse sentido, você já vai fazendo uma lista aí. José já tinha uma lista. Vocês percebem que José já tinha uma lista, não? No próprio sonho dele já está revelado essa condição. Olha quantas pessoas se curvavam na presença dele, começando pela família dele. Então ele já tinha isso como propósito, eu já tinha estabelecido isso na vida dele. Ali, muitas pessoas acreditavam em muitos deuses, mas ao meio de tudo aquilo que estava acontecendo ali, José, ele manteve o seu foco no Senhor. Tudo aquilo que os pais deles inculcaram, né, ensinaram para ele com relação àquilo que é Deus, ele passou por aquele tempo e reconheceu que Jesus era o único, né? Jesus, o Senhor, era o único Senhor. Nós falamos assim, Jesus hoje, para poder compreender melhor, né, quando a gente fala Deus, 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 não, vamos qualificar, porque Jesus é o Filho de Deus, né, que nós conhecemos como enviado de Deus. Então, quando nós assim afirmamos essa condição, então José tinha essa condição de já viver esse propósito na vida dele, simplesmente reconhecendo que ele é o único Deus. Eu sei que nesses momentos de dificuldades, muitas pessoas
pela situação que passa, buscam alternativas, canais. Parece quando você liga para uma televisão e aquilo que estão falando ali não te agrada e você sai buscando o canal. Né? Aí naquilo que te agrada, fala, esse eu quero. Né? E tem muitas pessoas ainda que buscam essa condição, né? De que o Deus, né? O Criador, aquele que nós aprendemos que Ele enviou seu Filho Jesus, ainda não é capaz de resolver todos os nossos problemas. Engano nosso. José aprendeu a obedecer às autoridades. E nós também podemos aprender com isso. Mesmo ele passando por muitas injustiças, ele respeitava as autoridades. E não é diferente no dia de hoje. Eu sei que muitos de vocês talvez não estejam contentes com aquilo que as autoridades, né, que têm assumido essa condição de que representar a nossa nação, muitas vezes possa não estar agradando, né, a cada um de nós. Mas nós temos que respeitar aqueles que Deus coloca como autoridade ali no poder. Porque se está acontecendo, porque Deus está permitindo, né, para que a gente possa aprender a lidar, não só com aquilo que nós queremos, mas com aquilo que realmente, muitas vezes, faz com que nós soframos um pouquinho mais. Né? Nós não queremos estar lembrando aqui de coisas para não ser uma coisa direcionada, mas nós queremos dizer que independe do país, da cidade, do estado que nós vamos estar vivendo, as autoridades vão estar lá. Cabe a nós agora fazer o nosso papel. Ele aprendeu que Deus estava no comando. Quando nós, assim, reconhecemos que Deus está no comando, que está permitindo todas as pessoas sejam colocadas ali, né? Não importa qual seja a nossa situação que vamos estar passando, que seja desoladora assim, né, em termos de circunstância. Tenha certeza, Deus vai mostrar no tempo certo com relação qual o propósito de Deus para os tempos escuros na nossa vida. Vamos pensar mais um pouco aqui. O principal objetivo do Deus Pai para as adversidades é tornar-nos. Deus quer nos conformar no sentido, né, a semelhança de Cristo. Deixa a sua Bíblia marcada aí, para que você não perca, para que a gente puder voltar nela, mas abre Romanos 8, 29. O que fala em relação, assim, à questão de sermos trabalhados segundo, né, parecido, possamos a semelhança de Cristo. Romanos 8, 29. Diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecido com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Jesus, olha só, é o nosso irmão mais velho. Falando nisso, agradeço a Deus pelo meu irmão que está fazendo, o mais velho está fazendo 78 anos. Então, né, eu disse que não quero ser melhor que ele, mas que eu quero chegar mais 10 para frente, né? E aí que Deus possa estar usando mais 10 para frente, e aí mais 10 para frente, até Deus quando eu permitir, né? Assim como assim, uma ferramenta na mão dele, para que a gente possa servir, né, a Deus. Que você possa olhar e saber que Ele deseja moldar. Deus quer moldar você e eu. Olha para o seu coração, põe a mão no seu coração. Deus quer mudar. Ele quer que o nosso caráter reflita a natureza de Jesus aqui, ó, no nosso coração.
Não é no coração do outro, é no nosso coração. Amém? A maneira que Jesus pensa. Como você imagina que Jesus pensa? Quando ele esteve aqui, nós temos muitos ensinamentos da forma que Jesus, né, agia em relação às pessoas. Como ele ama. Como Jesus amou cada pessoa, ele não discriminou nem aquele que não o acreditava. Ele pregou por aqueles que não acreditavam, deu oportunidade para que eles pudessem também, né, conhecê-lo da graça dele. Mas são intelectos, são assim capazes, né, de caminhar pelo seu próprio entendimento. E aí acabaram vivendo uma vida sem propósito nesse sentido, né? Porque tem a condição de que Jesus perdoa. Jesus perdoou, Jesus nos amou, né? Nessa condição. Olha como que Deus quer que nós sejamos. Que nós pensamos como Ele pensa, que nós, assim, o amar, assim, o nosso amar seja como Ele nos amou, e que a gente possa perdoar assim como Ele nos perdoou. Jesus, através, né, Deus, através das dificuldades, o Senhor nos ensina que a depender da sua presença, em vez de confiar na nossa própria força, né, a gente aprendeu a curtir, né, as coisas no celular, aí você vê assim, coloca a força do braço em todo sentido, mas nós temos que aprender a trocar essa força do braço por algo que caracteriza naquele que é Deus, que você possa, e eu possamos desenvolver esse hábito, né, de não colocar na força do nosso braço, mas na força do Senhor. Amém? O amor de Deus por nós não elimina a dor, o sofrimento e a mágoa. Isso nós temos que aprender. Que nós, independente daquilo que nós temos com Deus, no nosso relacionamento, nós vamos passar por isso. Porque nós temos pessoas do nosso lado, às vezes o próprio irmão causa esse tipo de coisa na nossa vida. Mas imagina aqueles que não conhecem e não têm propósito com Deus. Mas eu quero dizer que aqui nós temos uma garantia de Deus, que Ele vai usar, com certeza, para a sua glória. Tudo aquilo que nós passarmos com relação a dor, sofrimento e mágoa, Ele vai usar para a sua glória e também para o nosso bem, conforme está aí em Romanos 8, 28. O que está escrito em Romanos 8, 28? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem, que amam a Deus e são escolhidos, né, ou são chamados conforme o seu propósito. Então, todas as coisas, não tem nenhuma que a gente queira falar, essa é, essa não é. Então, todas as coisas, se Deus está permitindo que passamos por essas situações, é porque Ele tem algo para nós lá no futuro. Outra coisa, eu quero falar sobre o Senhor usa o sofrimento para nos ensinar, no sentido de manter o foco nele. Ontem nós estávamos falando aqui com relação ao filme que nós assistimos aqui, Para Salvar uma Vida, em relação assim, por que as pessoas que não acreditam em Deus, né,
ela tem essa dificuldade de entender, ou talvez o orgulho, não sei, alguma coisa nesse sentido, dizer que nós, né, somos incompletos. Porque nós somos, assim, composto de corpo, alma e espírito. As pessoas que creem, independente do Deus, porque para crer num Deus que não seja o Deus Criador, também é a parte do Espírito, correto ou não? Agora, aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam na parte espiritual. E que somente a partir do momento que ela passa por situações de dificuldades, de sofrimento, de dor, e que aí as portas se fecham, acabam-se todas as esperanças, aí surge o grande, né, milagre, que é o quê? A luz que brilha através de cada um de nós, cada um de vocês, para que elas possam conhecer, assim, né, quem é Deus, quem é Jesus. Assim é. A igreja, nós somos chamados, assim como José, né, para ser essa pessoa que vai passar por todas essas situações de sofrimento, de dor, de provações, que muitas vezes falam, mas o que eu fiz para merecer tudo isso? Eu devia ter uma sorte, né, a turma fala, eu devia ter uma sorte melhor, de ter melhores pais, numa melhor família, devia ter, né? Muitas coisas nós questionamos. Assim também não era diferente ali, a família de José e os seus irmãos. Mas tenha certeza, em meio ao tempo de escuridão, quando parecer que as diversidades nunca vai acabar. Tem coisas que parece que nunca acabam, né? Por exemplo, tenho certeza que a turma está pensando com relação à pandemia, será que nunca vai acabar esse negócio da pandemia? Será que nunca mais nós vamos poder usar assim, né, liberdade de poder estar mostrando nossa beleza que Deus nos deu, que é a nossa, né, o nosso rosto, a nossa fisionomia, a nossa alegria? A gente olhando por cima, a gente só vê olhos assim, ó, não sabe se está com que tipo de impressão que ela está passando para nós, né? Você tem conseguido sorrir através dos seus olhos, que as pessoas possam enxergar o brilho de Jesus naquilo que, mesmo em tudo que nós estamos passando, é difícil, né, demonstrar isso. Então sai pulando por aí, né? Sai pulando, porque diz que toda pessoa que pula, mas não é pular cerca não, gente, é pular de alegria, sabe, demonstrar. Tem formas que a gente possa mostrar que Deus está na nossa vida, Jesus está no nosso coração, e que a gente pode realmente, né, fazer isso em termos de que nós podemos fazer em obediência a Ele. Deus ama você, e Ele irá completar a sua obra, conforme está em Filipenses lá 1:6. Aquele que começou a boa obra em você há de terminar até a vinda de Jesus. Olha que quantas maravilhas, quantas promessas que nós temos. O seu plano, né, que Ele tem para a sua vida, para a nossa vida. Se você confiar e obedecer. Por que tem si? Né? Porque nós, se dependermos de nós mesmos, a nossa vida vai ser a eternidade para baixo. E Deus dá em Jesus essa condição por tudo aquilo que nós estamos passando. Nós sobressaímos porque temos Jesus no coração, para que a gente possa estar na eternidade para cima. Amém? Vamos deixar por aqui para que a gente possa, em tempos próximos, possamos continuar buscando aquilo que Deus quer
que faça e que aconteça na nossa vida através desse tempo escuro que nós estamos passando. Você crê que isso vai passar na sua vida? A adversidade dura apenas o tempo necessário, só para nos confortar, para nos consolar, para Deus cumprir o seu propósito que Ele tem para cada um de nós. Abre 1 Coríntios 10, 13 aí. Está Romanos do lado. Primeiro Coríntios 10, 13. Diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, Bom, vamos continuar lendo. É melhor ter cuidado para não cair. Já está chamando a atenção aqui, ó. Está vendo? Aí diz: as tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Esse, é o maior motivo daquilo que nós temos como esperança para a nossa vida. Deus limita, assim, a mágoa, Deus limita a dor que nós experimentamos. Se olharmos com relação às restrições que Deus estabeleceu assim nas adversidades na vida de José, Ele permitiu, primeira coisa, que os irmãos de José o vendessem como escravo. Primeira coisa que Deus permitiu. Mas não permitiu que eles matassem, porque os desejos dos irmãos era matar ele. Mas Deus não permitiu. O Senhor permitiu que as autoridades egípcias lançassem esse dentro da prisão. Ele foi lançado dentro da prisão. Um jovem, como nós aqui, jovem, lançado dentro da prisão. Mas impediu que eles o tirassem a sua vida. Percebe o cuidado de Deus com relação a José? Então é isso que Deus quer para nós. Deus restringiu assim o tempo de duração assim que José sofreu. E Deus quer isso para nós. E Ele fará a mesma coisa com nós. Ele vai limitar essas dificuldades, também em cada um de nós. Amém? Vamos terminar aqui. Já que estamos aqui, eu ia deixar para a próxima, mas já que estamos aqui, vamos terminar, porque não sabemos o dia de amanhã. E quando nós não sabemos, é melhor saber hoje aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Sobrevivendo aos momentos escuros da nossa vida. Como José permaneceu fiel apesar das adversidades. Como que você e eu temos permanecido em relação a Deus? Por todo esse tempo que nós ficamos afastados aí, por causa dessa situação aí que foi de se afastar da igreja, afastar dos irmãos, da comunhão, de todas essas coisas. Primeira coisa, José lembrou do quê? Lembra que eu falei aqui das promessas que Deus tinha para ele, todo aquele sonho que ele tinha, que Deus tinha de promessa, que ele, tá certo? Não, estaria de pé ali e todos estariam se curvando na presença dele. Previa que ele ia ser um líder. José tinha essa promessa de Deus para a vida deles. Mas ele só contou o sonho, mas ele não falou nada. Vocês escutaram ou leram alguma coisa que José saía daí, caçoando dos irmãos, falando alguma coisa, querendo tirar vantagem disso?
Em nenhum momento ele simplesmente compartilhou daquilo que Deus permitiu. Para quê? Porque senão não haveria glória para Deus. Percebe ou não? Se ele não compartilha, não conta o sonho dele, como é que as pessoas iam saber de tudo que ele sonhou, ele guardar para eles? Então, cuidado, gente, com aquilo que você e eu, nós temos compartilhado daquilo que Deus tem como promessa para nós. Por quê? Deus teve, José sonhou, ele compartilhou e ele viveu fiel a Deus no sentido daquilo que era promessa na sua vida. E ele em nenhum momento ele se lamentou ou ele se afastou do Senhor. Nós, infelizmente, não conseguimos muitas vezes nos manter nessa situação. E baixamos a guarda. E aí que a coisa acontece. Aí nós sofremos consequências por isso. Então não é Deus o culpado. O culpado olha para o seu coração. Em nós mesmos. Essa é a condição. Mesmo que no princípio ele não entendeu o significado de tudo aquilo que ele estava sonhando, que ele tinha como promessa. Todas aquelas revelações e esperança para a sua vida. Ele viveu essa condição dos ensinamentos do seu pai. Você tem vivido, ou você viveu esse ensinamento, ou você tem passado esse ensinamento para os seus filhos, a respeito de Deus, daquilo que Deus tem, assim como palavra, para que possamos cumprir e viver o seu mandamento. O Senhor revelou. Ele era o único na condição de poder cumprir todas essas promessas na vida dele. E nós queremos colocar aqui, primeira coisa, confie em Deus, para que você possa sobreviver nos momentos difíceis de sua vida. Confie em Deus, a menos que você, confiar em você, você não vai ver essas promessas, nós não vamos superar essas dificuldades, somente quando nós confiamos na condição de Deus. Primeira coisa, leia a sua palavra, mas de novo, leia a sua palavra, permita que o Senhor fale com você. Muitas vezes Deus deixou de falar assim, porque não estamos lendo nem a palavra. Pois na medida que você e eu meditarmos na sua palavra, nós vamos estar assim treinando, nós vamos estar assim a nossa mente, no sentido daquilo que Deus pensa. Lembra que eu falei aqui? O que Jesus pensa? Nós vamos pegar através da leitura. Quanto mais nós pensarmos em Cristo, mais Deus vai agir, de maneira santa na nossa vida. Vocês perceberam que o nosso linguajar mudou ou não? Palavras que nós antigamente falávamos, deixamos de falar e voltamos a fazer. Hábitos antigos voltaram a ser praticados. Percebe? Porque é justamente essa distância ou esse distanciamento, que nós tivemos com relação a Deus. Isso significa que você e eu devemos ter tempo para ler. Eu não vou falar aqui a questão da vida de cada um, porque senão a gente prioriza o mundo, mas nós queremos priorizar aquilo que é o ensinamento daquilo que nós devemos fazer com relação àquilo que são as Escrituras Sagradas. Nós devemos ler as Escrituras, nós devemos estudar. Quando foi a última vez que você fez um estudo da palavra de Deus? Que você leu, que você comeu, que você compartilhou e que você testemunhou ou compartilhou com outra pessoa? Você tem feito devocional?
Você tem lido, você tem orado. E você tem compartilhado isso com as pessoas. Isso que realmente nós ficamos egoístas. Agora nós somos crente egoísta. Só é aquela coisa, salve-se quem puder. Quando na verdade, Deus quer que salve o mundo. Deus quer que salve o mundo. Deus vai salvar o mundo, mas Ele vai usar cada um de nós para que cada um possa conhecer, para que o mundo seja salvo, para que a igreja continue crescendo, para que possamos ter, no fim do ano, assim, poder deitar, assim, no sentido de saber que nós encerramos um ano onde que a graça de Deus reinou e que muitas pessoas puderam ter a condição de poder conhecer a graça e o amor de Cristo. Deus vai guiar cada um de nós através de cada situação que você e eu, vamos encontrar pela frente. Amém? Encerrando. Quando você enfrentar um tempo de treva, um tempo de escuridão em sua vida, não perca, Não perca o que o Senhor tem reservado para você. Deus tem grandes promessas. Dedique você a buscá-lo em oração. Sabe quantas pessoas estão orando aqui de quarta-feira, não? Vocês sabem quanto? Às vezes 4, às vezes 5, às vezes 2. Talvez oramos somente para nós, mas nós temos que muito por orar. Quando nós fazemos um show gospel, quer dizer, uma campanha gospel, lota. Eu desafio a cada um que participa, entendeu? Desses eventos, a sair em casa, evangelizar as pessoas. Tenho certeza que Jesus vai bater palma. Agora voltamos para nossas casas e dormimos, regozijamos. Foi maravilhoso. Nós temos que repensar, sabe? Nós temos que reprogramar a nossa mente. Daquilo que o mundo quer em relação ao que a gente pensa ao mundo e aquilo que Deus quer em relação ao mundo e que nós façamos em relação ao mundo. Nós devemos estar lendo, continuar lendo a palavra de Deus. Meditando diariamente. Não desista, mesmo que quando parece que a sua dor nunca vai acabar. Não desista. Deus quer que você continue confiando nele, que você deposite nele, que todos esses momentos escuros que está acontecendo na sua vida, ele vai, de uma forma incrível, ele vai trazer o brilho, que é o brilho de Jesus na sua vida. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graça, porque o Senhor nos ama, Pai. Queremos dar graça a Deus, porque sabemos que o Senhor permite que as circunstâncias, as dificuldades, as provações, as dores aconteçam na nossa vida. E sabemos que o Senhor a usa para que possamos ser trabalhados, para que sejamos transformados, para que a Tua glória, Deus, seja manifestada através das nossas vidas, Deus. Deus, continua, Deus, fazendo a Tua grande obra sobre nossas vidas e nos ajuda, Pai, nesses momentos que nós estamos passando, esses momentos escuros, esses momentos que é tempo que está no controle do Senhor. E sabemos que o Senhor permite que aconteça
e aconteça, mas o Senhor também limita isso que está passando. Então, Deus, nos dê força e nos renova, Deus, a esperança, nos renova, Deus, espiritualmente, renova, Deus, a nossa alma, para que possamos continuar firme, Deus, nessa caminhada, Deus. Nos dê, Senhor, bom ânimo para que possamos ler mais a Tua palavra, possamos estar passando mais tempos em oração contigo, possamos meditar, Deus, naquilo que seja realmente, Senhor, os Teus ensinamentos. Deus, que Jesus, realmente que José possa ser a inspiração para cada um de nós, Deus, porque ele passou, Deus, por todos os momentos de sofrimento, e nós não vemos, Deus, ele cair, Deus. Ele perseverou até o fim e o Senhor realmente fez cumprir sobre a vida dele as suas promessas, Pai. E ele, Pai, foi usado, Deus, para que o Teu Evangelho, Deus, Jesus chegasse até nós como Teu povo, Pai, trazendo, Deus, a salvação para cada um de nós, Deus. Então, Senhor, abençoa, Deus, cada um de nós, e nos ajuda para que tudo aquilo que nós estamos passando no dia de hoje seja cumprida, Deus, de uma forma que o Senhor está permitindo que isso aconteça e que também o Senhor venha sanar, Pai, com tudo isso que está passando, para que possamos ver a Tua promessa cumprida nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, Deus, no sentido de termos uma semana abençoada no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas casas. Deus, queremos colocar tudo aquilo que nós temos por realizar nessa semana diante do Senhor e pedimos que o Senhor estenda da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, Deus. Faz acontecer, Deus, aquilo que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e Pai, e a presença e a comunhão do Espírito Santo na sua vida seja hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, tenha uma excelente semana e um domingo abençoado com a sua família. Amém.